Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Portanto, estamos há 23 anos na internet. Sou também autor de mais de 70 livros na área de informática. Aqui é mais um vídeo dessa série de programação VBA no Excel para iniciantes. Neste endereço aqui você acessa diretamente a playlist com todas as aulas que já foram publicadas aqui no YouTube. Lembrando sempre que todas estas aulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em VBA no Excel, a nossa conhecida e famosa Universidade do VBA. Se quiser todas as informações sobre a Universidade do VBA, é só acessar esse endereço aqui. Tem a lista de todo o conteúdo que já tem novas aulas todas as semanas, tudo bem detalhado nesse endereço. No final do vídeo eu vou passar mais algumas informações para você sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Vamos a mais uma lição então, um excelente estudo a todos. Olá, seja muito bem-vindo então a mais essa videoaula, né? Eu até na videoaula anterior eu falei, vamos começar a nossa codificação. Na real a gente já começou, né? Isso aqui, o que seria isso aqui, né, professor Érico, né? É codificação, né? Mas quando eu me referi, né, eu não cheguei a concluir, né? Vou tentar me defender, né? Que nós iniciaremos então a codificação na parte de nosso formulário aqui, tá? Bom, então você tem que entender um pouquinho aqui o raciocínio lógico, tá? Que eu tenho um botão salvar que ele vai fazer o funcionamento de salvar e atualizar, tá? Eu não poderia botar um botão atualizar, só um para atualizar e um só para salvar, mas o raciocínio lógico é o seguinte: se esse text aqui ele for vazio, ele não conter nenhum registro aqui, nada, quando a gente clicar no botão salvar, ele vai salvar a informação. Quando ele tiver um registro aqui, ele vai atualizar. Então, quando é que vai ter um registro aqui? Quando eu pesquisar, a gente vai pesquisar, vai clicar aqui, e aí eu vou carregar o usuário, a senha e o ID do usuário. E aí, no momento que o ID do usuário estiver carregado aqui, basicamente, ele vai, então, em vez de salvar, ele vai atualizar, tá? Primeiramente, vamos limpar esses campos. Então, eu venho aqui dentro do botão novo, tá? Aqui eu gosto, sim, de trabalhar só exibir aqui procedimento. E aí, para limpar o campo, eu pego me text id usuário.text igual a vazio, tá? Eu vou passar um parâmetro ali referente a 3 formas que eu tenho para acessar esse text usuário lá do meu formulário, tá? Eu posso passar o nome do formulário, então form principal.text id usuário, tá? Essa é uma forma. A outra forma é o me, que é a abreviação ali do formulário, ou posso passar apenas text id usuário.text e também vai funcionar, tá? Então a gente usa eu particularmente uso o me, o nome do text, text igual 2 aspas duplas igual a vazio, tá? Então vou fazer isso para o text id usuário, que eu já tinha colocado ali, tá? Eu posso digitar aqui, pressionar Ctrl / espaço, ele já vai fazer um autocomplete, text usuário, depois a gente vai colocar aqui o text senha.text igual a vazio, tá? Bom, agora vamos voltar aqui no form principal, dei duplo clique ali, e vamos aqui fazer a lógica para o nosso botão salvar. Então vamos fazer o seguinte, olha, se o text id usuário.text for igual a vazio, eu vou fazer o código para cadastrar. Caso contrário, eu vou fazer o código para atualizar, certo? Então, esse é o raciocínio lógico. Bom, como que a gente vai... antes da gente fazer isso aqui, eu vou fazer uma restrição, tá? Eu vou fazer com que todos os campos sejam preenchidos, o usuário e senha, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, se text... vou botar aqui, text, não é id usuário, é text usuário.text ele for igual a vazio, ou o text senha.text for igual a vazio, tá? Então, se um ou outro for igual a vazio, a gente vai passar uma mensagem para o usuário dizendo que ele tem que preencher esses dados aqui, tá? Então, a gente passa assim um msg box, tá? E eu vou colocar aqui, usuário e senha devem ser
preenchidos. Isso é uma regra de negócio, eu estou colocando assim. Você pode alterar, já que você vai receber todo o código-fonte do sistema, então você pode alterar. Não, eu quero que passar sem esse tipo de restrição, você que sabe, tá? Aí aqui nós vamos botar eu coloco vírgula, coloco aqui um VB Critical, que é tipo uma imagem, vírgula, e aqui eu coloco então, entre aspas duplas, eu vou colocar aqui, eu vou usar aquela abreviação, GPCC, tá? Beleza. Se eu não colocar isso aqui, vai ficar Excel, tá? Então eu vou colocar aqui aí depois a gente passa um comando aqui, sub. Esse sub ele vai passar, depois da mensagem ele vai passar aqui e vai parar o código. Então, se você quiser que o código pare, não prossiga a partir de uma determinada situação, usa o sub que ele vai parar, tá? Eu vou tirar isso aqui, não vou colocar, vou deixar sem aqui, ó, só para você ver como é que vai ficar. Então, eu vou clicar aqui, ó, vou tentar salvar. Usuário e senha deve ser preenchido. E ali ficou Microsoft Excel. Então, quando a gente faz meu Ctrl Z aqui, coloca aqui, aí no lugar do Excel ali, ó, vai ficar o nome que você colocou, tá? Então, altera ali o caption da mensagem. Bom, agora aqui, vamos então para o nosso código cadastrar, ok? E dentro do nosso código cadastrar aqui, antes mesmo de eu cadastrar, de eu colocar o código que realmente vai jogar os dados no banco de dados, eu vou fazer uma pesquisa no banco de dados para ver se o usuário já não está cadastrado, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó, set, bem antes da gente fazer esse SQL de consulta aqui, ó, aqui em cima, eu tenho que chamar minha conexão, tá? Então, para chamar minha conexão aqui, ó, que é o meu subconectar, que está dentro do módulo, a gente faz assim, ó. Eu venho aqui, passo cal e passo o nome da minha rotina, cal conectar, tá? E agora a gente pode seguir aqui, então, set, tabela, vou passar uma instrução aqui e vou passar a minha variável conexão, ponto, execute. Lembra que essa conexão, tabela, é lá do módulo, estão como global. E aí eu vou fazer aqui um select asterisco from, e aí vou passar o nome da tabela chamada usuário, tá? Where onde o usuário for igual. E aí, para mim pegar o campo que está no formulário, eu coloco aspas simples, aspas duplas, comercial, e aí passo o nome do text. O campo que eu vou buscar vai ser pelo text usuário, ponto text, e aí a gente fecha comercial, aspas duplas, aspas simples, aspas duplas novamente, e fecha parênteses aqui, tá? Bem atenção aqui, ó, que aqui vão ser, ó, vou dar um espacinho aqui para você pegar bem isso aqui, ó. Um aspas duplas, um aspas simples e um aspas duplas, tá? Então, como tá em branco aqui, né, parece que aparece só os pontinhos ali. Aqui também, aqui é dois aspas duplas, tá? E um aspas simples, tá? Então, aqui, ó, aliás, aspas duplas e aspas simples e aspas duplas, tá? Beleza. Bom, aliás, aqui, aspas simples e aspas duplas, tá? Beleza. Agora, uma vez que a gente vai pesquisar os dados, a gente vai verificar. Então, ele vai selecionar lá na tabela, na tabela usuário, o nome do usuário. Então, eu botei lá o Érico, e aí vou cadastrar o Érico novamente. Então, se tiver o Érico lá, ele não vai deixar cadastrar. E aí ele vai fazer assim, para a gente pegar o retorno, a gente faz assim, ó. Só uma pequena interrupção para dizer que se você estiver gostando do vídeo, não deixe de deixar o teu like, isso me ajuda muito aqui no nosso canal no YouTube. Aí eu me animo e publico mais vídeos. Para receber avisos sobre novos vídeos que são publicados, inscreva-se no canal, tem um botão inscrever-se. E se você tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas, por gentileza, é só usar o campo de comentários abaixo do vídeo. Valeu? Vamos continuar com a nossa aula. Tabela.uf end, tabela.buf, tá? Então, else and if. Isso aqui vai retornar o seguinte, vai retornar verdadeiro ou falso. Então, se ele retornar verdadeiro,
é porque ele não encontrou nenhum registro. E aí ele vai vir antes do else. Se ele encontrar um registro, ou seja, existiu o Érico lá, a gente pode pegar e passar uma mensagem para o usuário. Então eu vou copiar isso aqui, tá? E vou colocar aqui o usuário, e a gente pode botar assim, usuário já cadastrado no sistema, tá? E aí, beleza, para e dá a mensagem. Como nesse início aqui não vai ter, tá? Porque é o primeiro registro, aí aqui a gente pode fazer o nosso SQL de inserção. Para isso, eu vou clicar aqui, ó, e vou clicar aqui, ó, e vou até geral, e aqui em geral eu vou fazer uma declaração de algumas variáveis. Então, eu vou declarar aqui uma variável chamada linha, do tipo as long, tá? Vou declarar uma variável SQL do tipo string, tá? Por enquanto eu vou declarar essas duas variáveis. Por que eu declarei aqui em geral? Quase a mesma coisa que tem aqui no módulo, só que o módulo eu acesso de todos os formulários. E aqui eu declarando no geral, eu tenho acesso a toda parte do meu formulário, aquelas variáveis lá, tá? Senão eu vou ter que digitar lá aqui, depois digitar em outros botões, então não vai ficar legal. Então eu vou colocar aqui SQL igual, e agora a gente vai fazer um insert into, tá? Insert into na tabela que a gente quer cadastrar, que é o usuário, abro parênteses aqui, e aqui eu coloco os campos que estão lá no banco de dados. Eu não coloco o campo ID, porque o ID ele é gerado automaticamente pelo banco de dados. Então eu coloco os dois campos que a gente tem lá, que é o usuário, vírgula, senha. Fecho parênteses, coloco um values, tá? Abro parênteses, e agora eu vou pegar o nome do campo do banco de dados. Então, aspas simples, aspas duplas, e comercial, text usuário, ponto text, e comercial, aspas duplas, aspas simples, vírgula, aspas simples, aspas duplas, e comercial, text, senha, ponto text, e comercial, aspas duplas, aspas simples, fecho com aspas duplas, fecho novamente parênteses. Aliás, aqui não tem parênteses, aliás, tem aqui, tem parênteses, fecho parênteses e fecho aspas duplas aqui. Beleza. Agora a gente vai usar um comando aqui chamado conexão.execute SQL, tá? E aí, se tudo der certo, ele vai inserir, tá? Aí agora aqui a gente já pode passar uma mensagem para o usuário, dizendo que o usuário cadastrado com sucesso no sistema, tá? Beleza, aqui a gente pode mudar, em vez de botar um VB crítico, a gente pode botar um VB information, tá? Vou clicar aqui em salvar, vamos rodar e vamos tentar ver se ele vai cadastrar. Então vou colocar aqui Érico e vou colocar uma senha 123, vou clicar em salvar. Mecanismo de dados, não pode localizar a tabela, tá? Então essa tabela aqui, ela pode estar com o nome usuários, então pode estar aqui no plural, vamos dar uma F5. Beleza, estava no plural, usuário cadastrado com sucesso no sistema, tá? Na próxima videoaula a gente dá continuidade. Muito bem, agradeço vocês por terem assistido o vídeo até o final. Espero que ele possa ter sido útil, ensinado coisas novas sobre VBA no Excel. Lembrando sempre que lá no site você encontra muito conteúdo gratuito e também nossa loja virtual de livros, cursos online, e-books e videoaulas. Estamos na web desde maio de 2000, há mais de 23 anos, sempre descomplicando a informática. Como eu prometi no início do vídeo, falar para vocês um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA. É um caminho muito comum para milhares de usuários aprender a usar o Excel e ir avançando, aprender fórmulas avançadas e querer resolver tudo com fórmulas e funções. Eu já vi clientes, alunos que ficaram semanas tentando resolver um problema só com fórmulas e funções. Alguns até conseguiram, só que a planilha ficou extremamente lenta, impossível de utilizar. E outros não conseguiram e desistiram. Por quê? Porque chega um momento que você atinge o limite do que é possível de ser feito com fórmulas e funções. Esse é o momento em que obrigatoriamente você tem que aprender programação VBA ou tem que desistir do Excel. Sem programação VBA você fica muito limitado em relação a tudo que é possível de ser feito com o Excel. Eu uso esse slogan aqui desde que eu lancei a Universidade do VBA. Nunca mais passe raiva com Excel. Por quê? Porque é frustrante, porque nos dá raiva você ter um problema para resolver e não conseguir.
Ou se conseguir, fica uma fórmula gigantesca que deixa a planilha toda lenta, impossível de ser utilizada. Para isso que existe o VBA, a programação VBA no Excel. E nesse endereço que vai aparecer aqui e nos próximos slides, vocês têm todos os detalhes, muita informação bem detalhada sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Quantas vezes você está criando uma planilha e tranca? Trancou, tenta uma fórmula, tenta uma função, tenta outra, uma combinação de fórmulas, funções, vai para o YouTube, pesquisa e nada. Aí se frustra, passa raiva porque não consegue concluir o teu trabalho. Você consegue lembrar quantas vezes isso já aconteceu? E qual é a solução para isso? A solução para isso é a programação VBA. É o próximo nível dentro do Excel. Excel básico, Excel intermediário, Excel avançado. Excel avançado vai até fórmulas e funções. Aí quando se trata de macros e programação VBA, já é um outro nível dentro do Excel. E essa ferramenta, ela permite que você resolva aqueles problemas que você trancou e não conseguiu resolver usando apenas fórmulas e funções. Tá? Então, para que você não passe mais raiva, para que você vá para o próximo nível com o Excel, nós criamos a nossa Universidade do VBA. Se você não domina o VBA, você não está usando nem 5% do que é possível fazer com o Excel. Você vai ver que depois de dominar o VBA, como as coisas se tornam mais fáceis dentro do Excel. O VBA é a chave, é o segredo para usar o Excel realmente de maneira profissional. E na nossa Universidade do VBA, você vai do não sei nada, não tenho ideia do que é o VBA, até a criação de dezenas de sistemas completos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já tem mais de 25 sistemas completos, passo a passo, que você aprende a criar lá dentro da Universidade do VBA. Controle de estoque, cadastro de clientes, controle de gastos com cartão, integração com sites da web, é uma infinidade. Neste endereço que eu estou sempre deixando aqui no rodapé, tem tudo bem detalhado. E um detalhe, toda semana, sem exceção, eu adiciono novas aulas dentro da Universidade do VBA. Você vai ver nesse endereço, repito, tem todas as informações, tem opções de assinatura anual por 2 anos ou vitalícia. Na assinatura vitalícia você ganha um bônus espetacular que é a Universidade do Axis. Então, não perca mais tempo. Acesse esse endereço aqui, conheça tudo que a Universidade do VBA tem para oferecer e qualquer dúvida, neste endereço tem inclusive todos os meus contatos. E-mail, telefone, WhatsApp, tudo bem detalhado, tá bom? Mais uma vez agradeço por ter assistido o vídeo até o final. Espero que as informações que eu repassei possam ter sido úteis. Lembrando sempre que esses vídeos são aulas de demonstração da nossa Universidade do VBA. E nesse endereço tem todos os detalhes. Valeu!